Pessoal, vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre estimativas. No método Kanban, estimativas é algo polêmico, vamos dizer assim. O que eu tenho como propósito hoje aqui não é dizer para vocês parar de estimar, muito pelo contrário. Eu quero dar opções, né, para que vocês entendam um pouco do cenário de estimativas, né, o quanto ela está sendo benéfica para o seu cenário em relação às oportunidades que a gente tem para melhorar nossa questão de previsibilidade, capacidade e outras questões importantes aí para o nosso cenário do dia a dia, tá? Bom, vocês estão vendo aqui embaixo na minha tela o vídeo também? Ou só... Desculpa, porque para mim... Eu estou com o monitor só. Não, a gente não está vendo o teu vídeo, estamos vendo só a tua apresentação aqui, está certinho. Tá legal, obrigado. Tá bom, pessoal. Vou começar a me apresentar para vocês, então. Meu nome é Alex Erkman, eu sou Lean Agile Coach na Super Tecnologia. Trabalho há mais ou menos 10 anos com gestão de projetos, agilidade, gestão de projetos ágeis. Tenho, as designações Kanban, KMP1, KMP2. Também algumas certificações SAFe, porque é a parte de agilidade em escala, o SAFe escalando a agilidade para a organização, e algo que se complementa também no dia a dia, e também tenho certificação aí para facilitação de Lean Inception, tá? Então, me apresentando para vocês, eu também participei como coautor aí do livro Jornada Kanban na Prática, junto com essa galera de fera que está aí. Tem as fotinhos da galera aqui, então vocês podem ver aqui no lado, Então, recomendo vocês, que leiam esse livro, tem muita experiência, tem muitos cases de mercado aí. Cara, tá um livro sensacional, já li umas 2 vezes, até por ter a visão global do livro, então recomendo realmente. E aqui a gente vai dar um pouquinho do spoiler do capítulo sobre estimativas, Sobre estimativa, pessoal, eu queria até pedir o apoio para vocês. Estou fazendo uma pesquisa aqui, eu vou apresentar até no final da palestra, para saber de vocês qual é o tipo de estimativa que vocês utilizam atualmente. Então, é uma pergunta simples, só tem uma pergunta nessa pesquisa. Pedir para o Caco aí se puder compartilhar no chat também, para a gente dar uma sequência, e no final apresento o resultado para vocês, tá bom? Seguimos com a máxima, estimar ou não estimar. Bom, isso não sou eu que vou responder para vocês, tá? O que eu vou apresentar para vocês aqui, então, é o de transição de um modelo de transição de estimativas, de uma equipe de projeto que eu participava. Então, fiquei 3 anos nesse projeto. E antes de falar desse case, eu quero contextualizar um pouquinho sobre o que é a estimativa, para que ela se propõe. Bom, o principal objetivo das estimativas é você obter o tempo, o custo e o esforço necessário para a realização de uma determinada atividade, projeto ou trabalho, baseado na pirâmide das restrições, aquela máxima de projeto, escopo, tempo e custo. Então, algum desses parâmetros, dessas variáveis, você vai ter que estimar em algum momento. Então, é para isso que as estimativas se propõem. Bom, seguindo essa máxima, as estimativas, então, elas são baseadas nas opiniões das pessoas e as correlações que essas pessoas têm com base na sua experiência. Então, você conhece alguma coisa e, a partir disso, você tem experiência para poder estimar, porque você já passou por algo nesse contexto. E aqui vamos um exemplo, um momento Discovery Animal Planet, um exemplo prático aqui. Vamos lá. A gente vai estimar esse cara aqui, a gente precisa fazer esse animal aqui, tá? E aí vem a primeira pergunta: que animal é esse? Se você conhece esse animal, muito provavelmente você já vai ter a previsão de quanto é o esforço desse cara, ou se você já, não conheço muito ele, mas eu já ouvi falar. Tá? Então, se você não conhece nada, a primeira pergunta que você vai fazer é com que animal ele se parece. Bom, eu não conheço, eu vou correlacionar isso a algo que eu conheço. Então, ele é muito parecido com um castor, inicialmente falando, mas ele tem algumas diferenças ali. Bom, se a gente seguir esse conceito de estimar, mesmo conhecendo basicamente esse animal, ou não conhecendo e correlacionando, muito provavelmente vai ter um grande problema aqui. Esse animal é o ornitorrinco,
né? E ele é o único, ele é o único no mundo, porque além de ser mamífero, esse animal ele é o único mamífero que tem veneno e ele põe ovos. Ele é o único no mundo. Então, se você estimar esse ornitorrinco como sendo um castor, ou se você já ouviu falar do ornitorrinco, mas não tem os detalhes dele, você muito provavelmente vai sofrer com um problema para entregar esse ornitorrinco, né? Então, levando aquela máxima que o próprio Suman falou na palestra do início da manhã, entre cachorro e camelo tudo é animal, né? Mas cuidado com os ornitorrincos aí da vida, tá, pessoal? Bom, ainda sobre estimativas, né, a gente tem que tomar muito cuidado com o famoso, né, cálculo hipotético universal técnico estimativo, né? O famoso chute. Então, muito provavelmente, se você não conhece aquilo, não tem muita ciência daquilo que você vai fazer, muitas estimativas em chute, né? Você acaba tendo como um problema ou subestimar ou superestimar isso. Então, fique atento com as estimativas baseadas nessa técnica, tá, pessoal? E ainda assim, a gente tem um outro cenário com estimativas, que são as estimativas sempre assertivas, né? Pô, Alex, mas a minha equipe sempre acerta as estimativas da mosca. Não tem problemas com estimativa. Sempre minhas estimativas estão corretas, meus prazos estão assertivos. Bom, se você acerta sempre as estimativas da mosca, né, a gente sabe que onde tem mosca tem algo não muito agradável aí por perto, né? Então, muito cuidado com as estimativas que estão sempre sendo acertadas, porque elas têm uma alta probabilidade de conter trabalho incompleto para cumprir essas estimativas. Ou com falha, entregar com falha, porque eu tenho uma estimativa para entregar aquela questão, e muito provavelmente eu não tenho o tempo necessário, eu subestimei aquela tarefa, eu vou entregar com falha. Ou ainda assim, né, corre um alto risco de mesmo as tarefas serem entregues com sucesso, da lei de Parkinson ser um cenário comum no seu contexto, tá? Pensando no contexto de trabalho do conhecimento, a gente tem uma lei chamada Lei de Parkinson, que ela basicamente é uma lei antiga de Cyril Parkinson, né? Ele prevê que, basicamente, essa lei prevê que o trabalho ele expande-se de modo a preencher todo o tempo disponível para a sua realização. Então, você imagina que uma tarefa superestimada, ela pode muito bem as pessoas desenvolverem todo o trabalho que precisa aqui no início desse tempo, e após isso, o tempo produtivo de realização daquela tarefa, ele vai diminuindo e, consequentemente, até chegar à data limite para você entregar aquilo. Consequentemente, esse tempo improdutivo poderia muito bem ser aproveitado para fazer outra coisa, para, né, agregar mais valor ao projeto, mas não, para eu acabo desempenhando essa lei, né, na minha rotina. E essa curva ela pode variar, né, tanto aqui no início quanto aqui no final, e assim sucessivamente. Quanto mais para o final, mais provável de ter algum problema no final também, né? Bom, e aí um cenário comum de como uma estimativa pode ser frustrante no nosso dia a dia. É importante, acima de tudo, a gente lembrar não confundir a pergunta, né? Quando vai ficar pronto com a pergunta quanto tempo vai durar. Então, por mais que a relação entre prazo e tempo sejam correlatas, tem uma linha muito tênue que a gente tem que se atentar em relação a passar prazos em relação a estimativas, tá? Então, um cenário importante, um cenáriozinho que eu vou passar para você, um cenário real aqui, tá? Pode acontecer com qualquer um. Então, numa quinta-feira chuvosa, né? Numa quinta-feira que chega para nos brindar com um dia cheio de possibilidades, você está voltando no final do dia depois do seu trabalho, quando de repente passa um carro, joga água em você e você deixa o seu celular cair no chão, na poça d'água. Você olha para ele, ele está se piscando todo e acabou desligando. Então, muito provavelmente você iria receber aquela dica da avó, né, ou da mãe: bota num pote de arroz dentro da geladeira, usa o secador, que dá certo, né, tira a umidade do celular. Não, mas você é uma pessoa sensata, né? E sabe que pode dar um problema maior no futuro, então você leva o seu celular para uma assistência técnica. Então, chega lá na assistência técnica, eles avaliam o seu problema, né? E te passam um orçamento de que te passam uma previsão de que dentro de 48 horas eles vão te passar um orçamento para a resolução do seu problema. Certo? Você sai de lá pronto que 48 horas o seu problema, o seu orçamento vai estar na mão, né? E aí volta para casa, naquele dia lindo, e após 48 horas,
a situação ela não aconteceu. Por exemplo, não entrou em contato com você. Depois de 72 horas, ela ainda também não entrou em contato com você. E aí, depois de 96 horas, a assistência técnica entra em contato com você, feliz da vida, dizendo que, pronto, senhor, está aqui o seu orçamento, você pode mandar fazer o seu serviço. E você, puto da cara, porque esperou o dobro do tempo estimado pela assistência técnica para passar o orçamento, e enche a assistente de desaforos, né? Porra, vocês falaram 48 horas, estão atrasados. Ela, não, senhor. Nosso tempo de expediente é de segunda a sexta. Você trouxe numa quinta no fim do dia, né? Você não ia ter, a gente não trabalha no sábado. Então, consequentemente, você está frustrado. Bom, uma conclusão do cenário, né? Se a gente pensar entre estimativa e o tempo do cliente, que é o lead time, o cliente ele reporta o problema numa quinta-feira e inicia a contagem do lead time para ele. O problema já aconteceu, é ali que está o problema. É ali que começa a se medir o tempo. Com a estimativa de 48 horas, o cliente espera que o seu orçamento seja disponibilizado no sábado. Mas no sábado encerra-se o tempo de expediente da assistência técnica e para eles encerra-se também o tempo da estimativa. Porém, para o cliente, o tempo ainda continua, o problema dele ainda não foi resolvido. Então, a gente tendo essa máxima entre estimativa de 48 horas e a resolução do problema do cliente após 96 horas, é importante a gente sempre levar em consideração as filas que a gente tem no nosso tempo, no nosso trabalho. É importante a gente ter a visão do cliente, o quanto ele vai esperar aquilo como resultado, que é o prazo, versus a estimativa que a gente está passando para a execução do trabalho. Então, um exemplo é uma atividade de 8 horas que inicia-se após o período da tarde. 8 horas considera-se um dia, mas ela só vai ficar pronta no outro dia. É basicamente essa correlação, tá, gente? Então, aqui um case real de transição de estimativas, um projeto que eu trabalhei de 2017 a 2021. Então, inicialmente, o cenário é esse, né? Uma equipe de software que rodava Scrum. Então, dentro dessa equipe, basicamente, a gente tinha um Product Owner, eu era o Scrum Master e vários times por especialidades, né? Vamos dizer assim. Primeiro de tudo, o que a gente fez? Avaliar as insatisfações, né? Como o bom Static diz, e a gente elencou aqui, né? Que percebi que existiam planejamentos intermináveis, então levavam à máxima, né? A frase de Lincoln, né? Se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 afiando o meu machado. Então, se eu tivesse um sprint de 2 semanas, era 1 semana e meia planejando. E a gente tinha um cenário de imprevisibilidade, né? A partir do Burndown e dos story points, a gente não conseguia ter uma previsão de término. E, consequentemente, a gente não tinha compromisso, os compromissos não eram cumpridos, né? O que a gente se comprometia com cada sprint, a gente acabava virando neve e assim por diante, a gente não conseguia entregar. Bom, a gente viu uma alternativa no método Kanban, aqui está a capa do livro traduzido para o brasileiro, agora atualizaram, né? Então, essa era a capa do livro traduzido, esse é o David Anderson, e a gente, a partir do Scrum, a gente montou o nosso Scrumban, usando a base Scrum e práticas de Kanban. Basicamente, seguindo um modelo de static e melhoria contínua. Kaizen, uma coisinha depois da outra, sem mudar tudo da noite para o dia. A gente foi começando a evoluir esse contexto, tá? E, desde o início, a gente já pensando no mapeamento do fluxo e medindo, né, cada ponto. Então, a gente passou a ter um upstream depois de um período, a gente só tinha o downstream, então passamos a ter um upstream, né, para avaliar a definição das estratégias. Passamos também a ter um fluxo de quality assurance após as releases. Então, esse fluxo de quality assurance, ele basicamente era um fluxo de regressão, onde passávamos um período com a release, regredindo ela, além das coisas novas, aqui entravam as coisas que também já estavam, né, no projeto, não poderiam ser afetadas, né, e um fluxo de deploy de releases. A partir disso, né, começamos a medir cada etapa do fluxo, com lead time, o throughput, e a partir do CFD, verificando, né, as medições do fluxo que eram importantes, né? Então, a gente media o quê? A gente media a nossa taxa de entrada no fluxo em relação à nossa taxa de saída, para ver se esse fluxo era equilibrado ou não, se entra a mesma coisa que sai, ou se sai, né, nesse contexto, entrando nesse equilíbrio, né, para que o fluxo ele não tenha muita pressão nesse contexto, o IP limitado. E a gente começou a medir lead time, o IP, né, começamos a
a limitar o IP também. E, primeiro de tudo, para que a gente pudesse deixar de estimar, a primeira dica que eu dou é o que já foi passado anteriormente, é diminuir o tamanho dos lotes que passam no fluxo. A gente tem a máxima que entre cachorro e camelo tudo é animal, e isso é importante deixar visível, porque o fluxo, né, um fluxo previsível, ele aceita a variabilidade dos itens, desde que eles não sejam muito pequenos, né, os ratos, e desde que eles não sejam muito grandes, os elefantes. O principal problema de itens muito pequenos é que eles dão uma falsa sensação de produtividade, ou seja, você entrega muito, mas no final, quando você vai ver o valor daquilo, ele não tem tanto valor. Né? Se você entregar, um exemplo aqui dessa imagem, se você entregar 35 ratos, ele não vai ter o mesmo valor de que você entregar um cachorro, né? Se você entregar um cavalo. Né? Então, a gente entende que esses itens muito pequenos dão falsa sensação de produtividade. E itens muito grandes, ele fica o tempo inteiro do trabalho dele no seu fluxo e ele vai estar lá em progress. Passa um sprint, passa duas, e quando você vai ver, ele terminou, vira cascatão, né? Aquela cascata bonita. Fluxo. Então, você não tem visão de progresso. Então, a ideia é que você quebre esses elefantes em cachorros, em lhamas, em jacarés, cavalos, que tenham uma previsão de lead time um pouco mais concisa com a sua capacidade. Então, a partir disso, a gente começou a pensar em diminuir tamanho desses lotes. E como a gente fez, né? A gente, a partir das métricas, a gente começou a entender qual era o tamanho dos elefantes do nosso fluxo. Um exemplo que eu dou para vocês, que seria legal para seguir nesse modelo de comparar as estimativas com as métricas, a gente, por exemplo, usávamos story points, né? E uma relação que foi levada para o time, para eles avaliarem, qual é o tempo médio, né, o cycle time médio ou lead time médio, de cada item estimado naquele story point na sprint tal. Então, por exemplo, foi pega uma relação de itens estimados em um story point, e desses itens de lead time foi de 3,8 dias no fluxo. De 2 story points, a média do lead time foi de 10,9. De 3 story points, 13,6. De 5 story points, 11,7, de 8 story points, 20 dias no fluxo. E a gente começou a entender que, cara, se a gente começar a ter esses itens aqui dentro do nosso fluxo, com certeza vão extrapolar o time box, porque um item estimado em 5 story points, que demora, em média, menos do que 3 story points, é porque a gente tem um alto grau de incerteza aqui, a gente não sabe o que a gente está botando no nosso fluxo. Então, vamos entender um pouquinho isso aí, o que a gente está estimando ou está botando dentro da sprint antes de realmente se comprometer com ele. E aí, o que a gente fez? A gente trocou a fórmula usando de estimativa ainda, além de story points, a gente passou a usar a técnica de PMG, mas não necessariamente pedindo para o time estimar em pequeno, médio ou grande. A gente continuou a usar o Planning Poker e o fator só foi substituído a chavezinha ali. Pessoal, parem de pensar em story points. Comecem a pensar em dias agora. Quantos dias uma demanda precisa entrar em progress e até sair? Não é passar para code review, não é a próxima etapa, não é só o seu trabalho, é até o final, é até done. Quantos dias ela precisa para ser concluída? E a gente limitou esse fluxo a 3 story points, ou seja, só poderiam entrar itens até 3. Porém, a gente não ia impedir que itens estimados acima de 3 entrassem no nosso fluxo, porque a gente precisava entender o porquê que aquilo demandava mais do que 3 story points. Então, a gente começou a usar itens estimados em 1, eram considerados pequenos, itens estimados em 2, eram considerados médios, e 3 eram grandes. Acima de 3, a gente só botou uma etapa antes de botar dentro do fluxo, que é avaliar esses itens acima de 3 e entender se é possível quebrar eles em itens menores. Não é possível, cara, não vai agregar valor, quebrar. Então, ele vai assim mesmo, e a gente vai medir. Na segunda sprint, o que a gente fez? A gente fez a mesma avaliação. A gente impediu que itens de 8 story points entrassem, mas entrou um de 5 story points aqui. Na relação, só na troca da chave entre story points e dias, que a gente deixou de olhar story points, passou a ter uma chavezinha de dias, itens estimados em um dia demorou 3,3. Diminuiu de 3,6 para 3,3. Tivemos uma redução de lead time aqui, só mudando a chave. Itens de 2 dias duraram, em média, 5,5. Menos 50% do tempo na fila.
Itens estimados em 3, demoraram 3,4. Opa, tem uma variação aqui entre 2 e 3 que a gente precisa calibrar ainda. Por que foi estimado em 3 e aqui esses aqui de 2 tiveram um grau de incerteza um pouquinho maior? Mas mesmo assim ainda estão dentro do nosso time box, dá para assumir. E aí, itens de 5 dias, né, duraram, em média, 8 dias no nosso fluxo. Itens de 8 dias não entraram. Então, já de uma sprint para outra, apenas mudando a chave da estimativa, a gente já teve redução de lead time, olhando cruamente aos story points que a gente estava medindo ali. Porque imagina, se um item estimado em 2 story points dura 2 dias no fluxo, e um outro item estimado em 2 story points dura 10 dias, qual é o grau de confiança que a gente tem de botar dentro de uma sprint um item de 2 story points? Não faz sentido, a gente não tem certeza de quanto tempo eles duram realmente, né? Então, fazer essa correlação nos leva a pensar nesse sentido, e acaba que a gente vai evoluindo. E aí, a partir disso, a gente foi fazendo esse refinamento e medindo, né, e controlando o lead time a partir desse gráfico, que chama Lead Time Histogram, onde ele nos mostra todos os itens estimados no nosso trabalho em relação à frequência, né, quantidade de itens versus quantidade de dias. Aqui ele nos mostra qual é o nosso lead time mais frequente, né, do histórico do projeto, de uma amostra do projeto. Então, seria 2, aqui não está o número, mas é 2 dias. A maioria dos itens do nosso fluxo são entregues em até 2 dias, porém, existem itens, uma amostra, que demoram mais dias. Então, vamos lá. A gente começa a trabalhar com um grau de confiabilidade de entrega. Aqui, em 85%, já é um grau de confiança legal para você garantir que você entrega um item no seu fluxo de trabalho em até 12 dias, a partir dessa amostra. E por que esse grau de confiança de 85% está aqui em 12 dias? Por causa dessa cauda da incerteza. Existem ainda itens que demoram muito mais que 20 dias no nosso fluxo, né? O porquê que eles demoram mais? Isso está causando que a nossa projeção, a nossa confiabilidade esteja em 12 dias. Se fosse menos, com certeza esse grau de confiança de 85% estaria um pouco mais abaixo. E assim, consequentemente, quanto menor a sua cauda da incerteza, melhor vai ser o lead time do seu grau de confiabilidade aqui em 85%. Você pode assumir 95% também, ou 70%, se você quiser assumir um risco de 30% aí de não atingir um prazo, e assim por diante. A gente começa a controlar isso aí. E uma outra visão legal que a gente percebeu é olhando para o nosso throughput, tá? Aqui, essa imagem, não sei se ficou muito boa, mas ela mostra um exemplo da nossa sprint de 2 semanas. Então, na primeira semana, a equipe entregou 21 itens e na segunda, 21 itens. Mas aqui o time ainda estimava em story points. O que aconteceu? A gente entregou 42 itens e 62 story points. O que deixou de ocorrer? A gente não entregou 10 itens, que eram previstos, e não entregamos desses 10 itens 25 story points. Para a segunda sprint, na primeira sprint não foi apresentado isso, porque até a gente não tinha esses dados de comparação. Mas na segunda sprint, onde o lead time reduziu, eu levei essa apresentação para o time e aí mostrei, pô, pessoal, nessa sprint nós entregamos 51 itens, na primeira 42, entregamos nessa sprint 44 story points, ou seja, entregamos mais itens e menos story points, certo? Porque mudamos a chave de 1, 2 e 3 lá, e entrou algumas de 5. Deixamos de entregar alguns itens, os 4 itens não foram entregues, e a maioria deles, ou seja, todos eles, foram que estavam estimados em 5 story points, porque somaram 20. Então, a gente começa a ter a correlação aí entre, cara, story point nos garante capacidade, nos dá a visão de capacidade para que a gente possa se comprometer. Esse questionamento começou a ser feito. E aí, após isso, a gente começou a controlar o throughput semanal, e aí percebemos, a partir de uma linha, que a gente poderia, né, atender a variação aqui entre 21 e 26. Pô, vamos botar de 20 para cima, não faz sentido, né? A gente botar 10 itens na sprint, porque em média a gente vem atendendo isso por semana. Então vamos nos planejar para isso, né? Controlando o throughput, a gente vai prevendo o futuro. E a partir do throughput, a gente começa a trabalhar com projeção. E aí eu falo o seguinte, essas projeções, essa é uma imagem, né, de uma projeção em Monte Carlo, onde na ferramenta Actionable Agile a gente tem a visão do throughput diário do time,
onde a gente pega uma amostra mais próxima, né, das entregas diárias, e a partir da quantidade de trabalho que você tem para fazer, ele nos dá uma projeção com um certo grau de confiabilidade, que você vai trabalhar aqui nesse calendário, a data mais provável que você vai entregar o seu backlog. Esse exemplo aqui a gente usou no final de 2017, em dezembro de 2017, para planejar um projeto para 2018, que iniciaria em fevereiro. Avaliando esse projeto, que teríamos 378 itens de backlog quebrados, né? As features do projeto quebrada em histórias, né? A gente usou a média no nosso trabalho, a gente usou uma média de, tipo, em média, quantas histórias uma feature é quebrada? Em média, elas dão um tal valor e a gente se planejou para 378 histórias. E aí, a partir dessas projeções, lá no início do projeto, a gente começa a entender, vai ser essa equipe do projeto, eles têm esse histórico de entrega diária, e a gente começa a ter uma previsão baseada no histórico de throughput, né? Sem usar a estimativa de horas, sem usar a estimativa de custo, né? O próprio ponto de função, a gente começou a usar o tempo do trabalho para o histórico de entrega para a gente se planejar a partir dessa entrega do trabalho. Então, ficou aqui uma data mais provável, final de julho, começa a estar verdinho aqui. Então, a gente pode escolher aqui qual é o grau do risco que a gente quer assumir, né, no decorrer do projeto. Vamos para agosto, vamos para setembro, nos dá essa visão. Ainda sobre estimativa, pessoal, só um vídeo engraçadinho que eu queria compartilhar com vocês. Esse é o Dmitry, ele é um Scrum Master que está num evento aí de agilidade na Rússia e estão perguntando para ele o que ele acha da replenishment do Kanban. Então, se vocês quiserem ter uma visão engraçada de como é a comparação entre o Sprint Planning do Scrum e a replenishment do Kanban, recomendo vocês olharem esse vídeo, tá? Tá aqui o QR Code, tem um linkzinho aqui também, mas procurem lá replenishment do Kanban versus Sprint Planning do Scrum, é bem engraçado, tá? Bom, qual foi o resultado que a gente obteve no decorrer desses 3 anos com a equipe? Tivemos maior previsibilidade da entrega, o índice de assertividade de prazo chegou a 95%, não passou disso. O aumento da produtividade em 50%, não só deixar de estimar, mas todas as práticas do lote, limitar o IP, colaborar no fluxo, a gente aumentou a produtividade. O estoque de bugs zerado, isso eu nunca vi na minha vida, foi a primeira vez que eu vi nesse projeto. Inicialmente, a gente tinha um estoque de bugs de 140 itens, lá em 2017. A última visão que eu tive, perguntei semana passada para um amigo meu que está no projeto, cara, a gente está 2 meses sem receber a entrada de novos bugs aqui, de cliente, quando a gente considera bug de cliente. Então, se chegou alguma coisa, a gente mata no peito em 7 dias, em média, está lá no cliente, uma versão com a correção daquele problema. Tivemos aí uma redução de lead time de entrega de releases evolutivas em 50%. Então, a cada 3 meses, uma nova release evolutiva lançada para o projeto. Para fechar, pessoal, é importante, não desconsidere as estimativas da noite para o dia, né? Recomenda-se, comece com o que você já faz hoje, vá calibrando as estimativas a partir das métricas de lead time, throughput, controlando o CFD, né? Então, assim você vê que as métricas estão controladas, vá pedindo para o time, né? Pessoal, vamos parar de estimar agora para a gente ver? Faz o teste, pessoal, não deu certo, retorna as estimativas e assim sucessivamente. Kaizen, tá? E ainda existem cenários úteis para as estimativas, tá, pessoal? Como, por exemplo, aí, projetos novos, tecnologias não muito conhecidas, um exemplo lá do ornitorrinco, tá? Então, assim, como recomendação, estime, faça o seu plano e já inicie o projeto calibrando com essas métricas de lead time, para que no decorrer do projeto você tenha um histórico semanal, um histórico de estimativa por item, né? Ou seja, em horas, em story points e assim por diante. Ok, pessoal? Agradeço. Deixo aqui, né, uma oportunidade aí de fazer parte aí da Supero, né? Vem fazer parte aí com a gente tem muita vaga lá. Me adicionem também no LinkedIn, né? Meu LinkedIn é Alex Espíndola Erkman, vou passar depois aqui para vocês. Agradeço muito a atenção. Não estou acompanhando o chat porque, peço desculpas, eu só tenho um monitor aqui, mas é isso, tá, pessoal? Eu vou compartilhar agora com vocês o resultado da pesquisa. É isso que a gente tem como resultado da pesquisa. Quem participou, agradeço muito, tá, pessoal? Tivemos aí, a maioria das pessoas que responderam estimam em horas,
os seus projetos, as suas atividades. Em segundo lugar, ficou o pessoal que usa a métrica, deve ser a galera da comunidade Kanban que já está full. Em terceiro lugar, Story Points, a galera que ainda está no Scrum aí e tentando fazer uma melhoria no seu dia a dia, né, para atender realmente as necessidades aí. Pontos de função e PMG, ponto de função seria mais para a parte de precificação de projetos, e o PMG é o que eu usei para fazer a transição entre Story Points e métricas. Então, se eu pudesse recomendar, faça um PMG, um sprint, 2 sprints, para depois começar a transitar para as métricas. Acho que é bem legal, tá, pessoal? Obrigado pela participação de vocês. Contem comigo aí, do que precisar. Meus contatos aí já vou passar na sequência. Valeu, pessoal. Um abraço. Grande Alex, cara, muito obrigado aí pela tua apresentação. Pô, acho que fechou aí com chave de ouro. Tinha bastante perguntas aí nos debates que a gente fez sobre métricas, né? Acho que veio para esclarecer um pouco aí e dar um pouco mais de clareza, né, para o pessoal. Muito bacana a jornada, né? Acho que ficou claro aqui, pessoal, durante o dia de todo o dia de hoje que, né, é um caminho, né? Não dá para chegar sem passar pelo caminho, né? Então tem que criar musculatura, né, nesse caminho. A gente espera que vocês tenham gostado aqui da trilha, né? Tenham aproveitado bastante aqui o conteúdo. Estou muito feliz aqui de ter bastante pessoas, né? A gente está agora com 52 pessoas, ficamos, né, com bastante gente aí na trilha. Então, muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado a todos os palestrantes e pessoas que participaram do debate, né? Ajudaram muito a trazer esse conteúdo incrível. Muito obrigado a todos, né, vocês que estão aqui com a gente aí participando. Peço que respondam a avaliação ali da palestra do Alex, que é, né, a última agora aqui da nossa trilha, para também, né, o Alex ter o feedback aí, se vocês gostaram. Agradeço ao Quaraci e o Fábio, que estiveram juntos aqui, né, na organização da trilha. Pô, foi incrível, né, fazer esse trabalho em conjunto. Agradeço também a Promove, que patrocinou a nossa trilha, e a RD Station, que forneceu aqui o link do Zoom para que a gente pudesse estar todos aqui hoje, né, prestigiando aqui o evento. Então, a gente gravou tudinho aqui, depois, lá na área de membros lá da jornada, vocês vão ter acesso e poder consultar lá. Imagino que durante a semana a gente vai colocar por lá, né? O Alex também deixou o LinkedIn dele por ali. E vou deixar o Quaraci também, né, se despedir aí, que também com certeza quer agradecer aí. Antes de eu me despedir, eu vi que o Wallace está com a mão levantada. Wallace, se tem alguma pergunta, eu já vou deixar você. Aí, desculpa. Fechar aí. Fala aí, Wallace. Oi, pessoal, boa tarde. Pô, obrigado aí por ter lembrado aí. Eu ia aguardar a oportunidade aqui. Eu vi que o Alex, pô, bacana, o conteúdo super bacana aí que você compartilhou. Obrigado, Alex. Mas um dos pontos que eu achei bem legais aí, que é a questão da ferramenta do Actionable Agile, que ela automatiza aí a extração de diversas métricas. Mas, cara, eu tenho procurado algumas coisas sobre cursos e treinamentos, porque eu acho que é super útil e é uma ferramenta que acho que tende a ainda crescer e ganhar muito mais força no mercado aí e no universo da agilidade, mas eu não encontrei nada. Então, ia aproveitar a oportunidade para perguntar para vocês aí se é que alguém conhece e pode compartilhar essa informação. Tem um material bem legal do... Pode falar. Não, pode falar aí, vai lá. Eu ia falar para qualquer coisa, compartilhem ali no chat, que dá para a gente buscar ali a informação para ajudar o nosso amigo aí. Pode falar, Cleiton. Anda, Cleiton. Então, tem uma pessoa, né, que acho que é um dos precursores aí que fala bastante sobre isso no Brasil, Rafael Albino. Então, tem um livro, né, chamado Métricas Ágeis, que super recomendado aqui para todos vocês, né, que querem aprofundar nesse tema. Então, ele tem, né, investido nesse tema há bastante tempo. O próprio Actionable Agile tem um livro deles, né, que é incrível, assim, muito bom, que aprofunda todas as métricas ali que o próprio Actionable Agile proporciona. O nosso livro também, a gente, né, isso que o Alex, né, esse conteúdo todo que o Alex trouxe aqui, ele também colocou no livro, tem bastante conteúdo sobre como usar as métricas, né, da maneira correta, linkar com os resultados. A gente também colocou muito conteúdo bacana sobre esse tema lá dentro do livro também, que está bem legal.
Cara, e sobre a ferramenta Actionable Agile, a parte de usabilidade dela, cara, tem alguns vídeos no próprio YouTube da Actionable Agile que demonstram, né, como fazer cada uma. Eu aprendi na prática mesmo. Quem me recomendou essa ferramenta foi o Aldo, estava até participando do debate, ele me apresentou antes mesmo do Kanban, assim, tipo, cara, olha essa ferramenta aqui. Depois a gente vai falar sobre Kanban. E aí, pô, comecei a olhar as métricas, pô, que legal, né, cara? Então, a partir do Actionable Agile, da dica do Aldo, a gente foi debatendo de Kanban. E no próprio YouTube, cara, se pesquisar, vai ter dicas práticas do Actionable. Até um vídeo meu lá que eu fiz, que eu uso integrado ao Gira, né? Gira Cloud. Então, já deixa o curtir, o like, se inscreve no canal, essas coisas aí. Legal. Legal, pessoal. Quero aproveitar também o momento para me despedir, para agradecer todo mundo.